Oi, gente, aqui é a Ju. E aqui é o Coach. Então, a gente vai praticamente continuar, não vou falar que a gente vai continuar 100%, porque a gente não lembra onde a gente parou, mas a gente vai praticamente tentar continuar onde a gente parou no... Qual é o título do vídeo? A gente tá gravando sequência, então a gente ainda não sabe qual é o título do primeiro vídeo. Primeiros dias com ele? Os primeiros dias com ele? Cuidado com o bebê? É, eu vou bolar o vídeo, mas essa aqui é a parte 2 já, tá bom? Então, vamos continuar. A gente tava contando quando ele passou os primeiros dias em casa, que a gente deu banho e tal. Vamos seguir daí. E aí no início a gente tava contando sobre o mini redutor de berço que a gente adaptou, que tava R$90, tá muito que era caro. uma boiazinha pra almofada de banho. Almofada de banho. E aí a gente colocava um coelhinho em cima, botava ele, deixava ele cobertinho. Ele tinha alguma naninha de estimação nessa época? Sim. Tinha, sempre teve. Pano de leite. Pano sujo de leite. A única coisa que deixava o Liam longe de mim era espirrar meu próprio leite num paninho que ficava meio azedinho, mas ele adorava e ele dormia com pano de leite. Façam isso pra vocês irem no banheiro. Ele sempre foi muito dorminhoquinho, adorava ficar com a gente no colo o tempo todo. Não precisava ser ninado pra dormir, não precisava ficar batendo na bunda dele pra ele dormir. Não, nunca fiz nada pra ele dormir. Nunca fiz nada, pelo contrário. Eu sempre botei música, a gente não tem esse troço de, vou botar Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha que nunca apareceu, graças a Deus. Nunca. Graças a Deus não, graças a mim que eu nunca botei, né? Nunca quis. Nunca botei Galinha Pintadinha, a Bob Zoom, esses desenhos assim que eu sei porque eu tenho um sobrinho. E ele ouve essas coisas, ou já ouviu, né? Também parou, graças a Deus. Mas eu sempre botei música que ele estava acostumado a ouvir na barriga. Eu sempre botei umas músicas calmas, assim. Ele gosta de dormir ouvindo um Iron Maiden, que eu gostava de botar quando ele estava pequenininho. Música clássica, adoro música clássica. Então ele gosta, bota música, ele fica ali, E hoje em dia ele gosta de Bita, mas Bita é uma coisa que... Bita é uma coisa que inclusive nós passamos a gostar, porque se você perguntar qualquer música do Bita, a gente sabe a letra já. Inclusive arrumei um bloquinho pra gente ir 0800 no Nova América com ele. Bloquinho do Bita. Vai ter Bita, vai ter um monte de coisa lá. A gente vai. Olha, teve um dia, semana passada, que a gente acordou. Não, a gente tava acordado já. A gente tava... Depois de ter gravado um vídeo com uma música na cabeça... E a gente ficou vendo, a gente viu uns 8 clipes do Bita. A gente decidiu ver Bita aqui sozinho, só pra relembrar umas músicas que a gente tava aqui. Nossa, mas como é que começa essa música mesmo? A gente parou pra ver Bita. Que vergonha. Tá, mas o vídeo não é sobre nós, então voltando. E aí ele sempre dormiu muito bem, mas ele tinha um problema de acordar de madrugada pra mamar. Ele sempre teve esse problema de acordar de madrugada pra mamar 2, 3 vezes. E era como se a noite pra ele fosse a mesma coisa que o dia. O mesmo intervalo de sono que ele tinha de dia, ele tinha à noite. Não tinha esse troço. A gente tentava manter, tipo, durante o dia, sem essa coisa de, tem que abaixar o som, abaixar a luz, não. Durante dia o dia ele tem que era acostumar com de noite o a gente volume que é o abaixava de as dia. luzes, a gente falava mais baixo, a gente colocava uma roupinha de dormir, a gente tentava, tipo, ambientar e mostrar pra ele, porque dentro da barriga era um dia só, ele não tinha diferença de dia e noite, né? Então a gente tava tentando ensinar ele a dormir, ensinar ele como funcionam as coisas daqui do nosso mundo, né? A voz da mamãe, a voz do papai, a brincadeira com cada um, como era diferente. Uma coisa que eu sempre achei importante você não tem que se moldar pro bebê. O bebê tem que se moldar como é a vida. Tipo, de dia, você não tem que chegar, bota ele no quarto, elimina todo o barulho, faz silêncio, fecha a cortina. Não, gente, você não faz isso. Você vai deixar o bebê confuso sobre a hora de dormir. Você mantém, você fala... Claro, você não vai sair berrando com o bebê dormindo do seu lado. Mas você vai falar assim, normalmente. Se eu tenho que falar com ela, eu falo. Ele tá dormindo? Beleza. Ele está tirando um cochilo, ele não está dormindo porque é hora de dormir. Agora de noite não, de noite, olha, fechou tudo, tudo baixinho, silêncio, a gente fala baixinho, a gente fala assim, tal. Acabou.
E aí, assim, ele foi criando a ideia de que de dia ele só cochilava e fazia cochilos pequenos, e de noite era a hora que ele ia dormir. Mas a hora de mamar, como ele sempre foi glutão pra cacete, ele gosta de comer, ele puxou isso de mim e dela, então ele sempre tá com fome. E a gente reparou também que ele tinha mania de sugar pra dormir, porque era uma coisa que ele fazia dentro da barriga, né? E não façam isso, mas eu sendo sincera, ele não queria pegar a chupeta no início e a gente tentou de todas as formas fazer com que ele pegasse, até que a gente achou um bico específico que ele gostava, né? O bico da mamadeira da mamadeira não, aquela chupeta achatadinha da mãe, que é cara pra caceta, inclusive. E foi a única forma dele parar de sugar o meu peito pra dormir ou apenas pra se acalmar. É muito importante sim deixar o bebê sugar, mas eu não conseguia, né? Meu bico já tava muito ferido, muito machucado. E quando eu percebi que ele não estava com fome, eu preferi optar por oferecer a chupeta pra ele. Coisa que eu não queria fazer e falei que ele não ia fazer, porém fiz e é isso. Né? Hoje em dia, graças a Deus, ele não usa uma chupeta. Na verdade, a necessidade de chupeta era mais nossa do que dele, né? De dar a chupeta pra acalmá-lo, do que deixar ele chorando ou tentar distrair ele com alguma outra coisa. Então foi um comodismo nosso. 2 adendozinhos rápidos. Primeiro, eu só tava aprendendo um negocinho aqui na câmera, porque pra gente lembrar onde é que tá a câmera, porque a gente grava na frontal do celular, mas é tudo preto, então a gente não sabe onde tá a frontal. E segundo, gente, não entre em desespero quando o bebê está chorando. O bebê, ele só sabe chorar. Você não precisa entrar, meu Deus, o que eu faço, bebê? O bebê, ele é um termômetrozinho. Se você entrar em desespero, ele fica desesperado. Se você ficar nervoso, ele vai ficar nervoso. Então, lembrem-se de, se você, que é o porto seguro dele, ficar nervoso, perder o controle, ele vai sentir mais perdido ainda. Então, gente, o bebê tá chorando? Show de bola. O que eu tenho que fazer para acalmar? Acalenta. Ponto. Não entra nessa de, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Besteira. Olha, graças a Deus o Liam não teve cólica nenhuma. Nunca teve cólica. Vai fazer um ano, nunca teve cólica. Assim, nem otite. O que eu mais vejo é reclamação de cólica e otite. Ele nunca teve nem cólica nem otite. As pessoas falam muito que bebê que mama no peito não pode mamar deitado. Mas pode sim. Porque... Existe isso. Medo de refluxo? Não, medo de entrar pro ouvido. Quando o bebê chupa... E faz sentido isso? Faz. Quando o bebê mama só na mamadeira, ele não pode. Mas se ele já mamou no peito, ou se ele mama no peito, ele aprende a fazer uma coisa com... Eu não sei explicar cientificamente falando. Mas tem uma trava. Sabe quando você trava seu ouvido assim? Sabe quando você tampa a sua audição? Então, o bebê ele aprende a fazer isso quando ele tá mamando no peito. Porque toda a musculatura da boca dele... É o que a gente faz quando vai pra dentro da piscina. Fortifica, exato. Quando ele mama na mamadeira, ele não tem que fazer esforço. Então ele só suga, ele não trabalha a língua. É totalmente diferente a mamada da mamadeira e a mamada do peito. Então muita gente deixa de amamentar confortavelmente, que eu preferia muito amamentar deitada ou de lado, quando o peito estava muito cheio, por medo da otite. E não dá. Não dá otite, pode ficar sossegado que não dá. Recomendações sobre chá. Gente, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é para não dar chá, água e suco para bebê que mama no peito. E também para bebê que mama na mamadeira, fórmula só água, tá? Nada de dar chá e muito menos com açúcar. Entenderam? Zero açúcar. Nada, gente. Não tem açúcar demerara, não tem açúcar adoçante, esses negócios de... Não botem açúcar na mamadeira dos seus filhos. E lembrar que muita coisa já tem açúcar, tá? E nada de engrossante. Farinha láctea, mucilon, composto lácteo. Um monte de... Isso não é recomendado para bebês recém-nascidos menores de 6 meses. E muita coisa que o pessoal fazer mingau de cremogema, essas coisas pra neném, gente. Gente, comida só é recomendada a partir dos 6 meses, depois que o bebê apresenta todos os sinais de prontidão. Mas aí você vai ver aquele pessoal... mas na minha época, o meu filho, eu fiz isso, nunca teve problema. Eu dei aí, tá aí leite de até vaca hoje. pro meu filho. Gente, leite de vaca.
pelo amor de Deus, não é a mesma coisa do leite materno. Ah, mas eu botava uma parte de água e uma parte de leite. Gente, pelo amor de Deus, tudo bem. Numa questão de extrema necessidade, de extrema pobreza, que você não tem o que fazer, você fazer isso pelo seu filho, porque você não tem o que dar, é uma coisa. Agora, você que tem uma condição classe média normal, né? Você não vive na miséria. Pô, tenta fazer um esforço pra dar o seu peito pro seu filho. Não, tem muita gente que faz por comodismo. Ah, não quero mais dar peito, vou fazer ele já entrar na comida. Cara, tem gente que dá comida pra criança com 3 meses. Não, dá gente, feijão pra criança com 3 meses. De Deus, aí depois reclama que a criança pronto. tá com cólica. Porra, feijão é uma coisa pesada, mas aí cara. foi o refrigerante que ela tomou, não foi a comida que ela deu. Não, aí reclama que tá com cólica. Cara, a gente adulto, quando come a feijoada, dependendo de como você comer, tu fica passando mal o dia inteiro. Tu imagina uma criança que tá com o estômago, o intestino em formação, em desenvolvimento, cara. Aquilo ali bate que nem uma bomba. Aí a criança se caga toda, meu Deus, não sei o que houve, ele tá com dor de barriga, tá chorando. O choro dele, olha, é um choro sentido. Ah, eu choro. Porra, não, é óbvio. sempre que o bebê tá chorando é cólica. Não existe um choro na terra que não seja As pessoas cólica. acham que tudo é cólica. Só que elas não entendem que o choro da cólica é completamente diferente. E o choro do Você bebê vê é a única o forma choro do do bebê bebê se comunicar. Não, e você Ele não vê vai o pedir choro. nada, ele vai chorar. E você vê o choro. Você vê quando um choro de dor é um choro completamente diferente de um choro normal. Sabe? Às vezes sai o lágrima, choro do bebê não é grita. coisa difícil de entender não, gente. Se curva. Pô, exatamente. O choro de um bebê com cólica, porra, é um choro de dor, de sofrimento. Não é um choro de sofrimento de meu Deus, eu estou com fome. Ou então, eu quero colo. eu quero colo, sabe? É completamente diferente. Você percebe isso. É perceptível, é realmente perceptível. Então não precisa ter esse cagaço, meu Deus, ele tá chorando, ele tá com cólica e sair querendo meter remédio na criança. Cara, não mete remédio em criança, não dá remédio pra criança. Ah, tem gente que hipocondríaco é fogo. Hipocondríaco ele acostuma com remédio tem vários e acha que a criança tem que tomar remédio também. Que não adiantam nada. Coliquide, não sei o que, calme. Gente, pelo amor de Deus. Eu nunca dei remédio pra cólica, eu nunca dei remédio. Ah, vou passar não sei o que no dente, tal. Nunca precisou. Em caso de algum bebê ter cólica, gente, a recomendação pelos médicos, né, dos pediatras, é que você, coisas que ajudam, calor. Você pode passar uma fraldinha no ferro, vai ficar quentinho, ou fazer uma compressinha na barriga, fazer uma massagem. Compressinha na barriga não com ferro. Não, compressinha de água quente, né, morninha, né, não pode ferver o bebê, pelo amor de Deus, a coisa mais eficiente, é muito sensível. A coisa mais eficiente pra cólica é, tira a sua camisa, pega o bebê e deita a barriga dele junto com a sua barriga. Acabou. Vai continuar chorando um pouquinho, mas logo passa. Simples assim, você não precisa botar química nenhuma pra dentro do bebê e você não precisa inventar nenhuma moda. É só fazer isso. Tua pele é mais quente que a dele. Encosta a sua com ele, calor, cobre ele. Todo mundo acabou. Fala, porque tem que dar água pro bebê. O bebê que mama no peito, 80% ou 60%, se não me engano, do leite materno é água. Ele vai hidratar. Você dá água pro seu filho, você pode acabar causando uma infecção, porque existem várias doenças que vêm pela água. Então a água tem que ser muito bem servida. Tem água mineral aí que tem coliforme fecal? A água tem que ser muito... Ainda tem minerais, algumas coisas que o bebê ainda não absorve. O bebê recém-nascido hoje em dia tomando essa água da SEDAI aí que tá com essa porrada de coisa. Então, gente, o peito é a solução. Eu sei que tem gente que prefere não dar, tudo bem, respeito sua opinião de você preferir dar a fórmula pro seu filho, mas a fórmula tem N desvantagens, você tem que estar ciente disso, de que seu filho não vai estar recebendo imunidade pela fórmula, ele não vai estar recebendo todos os nutrientes balanceados, que é uma coisa natural do seu corpo. Acho que uma gota, tem uma coisa falando que uma gota de leite tem não sei quantas células de... A única coisa que ele vai ganhar com a fórmula é peso. É peso e crescimento, e mas nutrientes... Isso. O leite materno tem uma proteína que ajuda na absorção do ferro. Quando você tem um bebê que toma fórmula, tem que ter um tempo espaçado para você poder alimentar ele, porque senão corta o ferro, ou diminui a absorção do ferro. E enquanto o leite materno, ele potencializa essa absorção. Então, assim, só vantagens de você dar leite de peito pro seu filho. E uma outra dica, gente. Não adianta achar que se você aumentar o número de medidas no leite da fórmula, faz com que a fórmula fique mais forte. Não, olha, a medida é 30 ml para cada 30 ml de água para cada medidinha daquela da fórmula. Você bota numa mamadeira ali, sei lá, a cada 6 medidas completa de água,
Não adianta achar que se você botar 8 medidas, a fórmula vai ficar melhor, vai ficar mais... vai dar mais crescimento, mais sustância. Não existe isso. Não existe isso. Ela só vai ficar mais suscetível a dar refluxo nele. Só. A nutriente, as coisas que vêm ali na fórmula, elas não são quantitativas. Então não adianta você aumentar. Ele vai vir do mesmo jeito. Você só vai gastar mais, vai acabar com a sua fórmula antes e provavelmente vai fazer a criança ter problema de refluxo. Não, e não só isso. De pisão de ventre, de cólica, de um monte fórmula de coisa, deixa o cocô seco. Ela é balanceada. Ela tem a medida perfeita de água e de fórmula. Então você não tem que acrescentar nem água demais, nem fórmula demais. Tem que fazer na medida correta. De preferência, nada de água a medida quente reta. Ou água fria. Tem a medida, né? Aí você vai fazer assim, ó. Vai ficar a medida certinha. Não vai fazer um morrinho, nem um morrinho pra baixo. Nem um morrinho pra cima, nem um morrinho pra baixo. Apenas a medida certa da fórmula e pronto. Tem muita gente que fala assim, eu preciso dar a mamadeira quente, não sei o quê. Não. Na fórmula, eles dizem que é pra ficar mais homogênea, pra diluir melhor, você deve ferver a água, né? Deve botar água mais morninha pra ela poder absorver melhor. A gente preferiu, quando a gente começou a dar a fórmula pro Liam, porque eu voltei a trabalhar, eu mantive a amamentação dele com leite de peito exclusivamente até os 6 meses, e aí depois começou a conciliar 7... entre um e outro. Com 7 eu parei de dar leite de peito pra ele, porque tava ficando inviável pra mim. Eu fazia o armazenamento do leite, só que o meu filho amado, querido, mamava entre 120 a 240 ml por mamada, e ele mamava de 8 a 10 vezes por dia. Então, assim, ficava surreal tendo que trabalhar 10 horas por dia, ordenhar o suficiente pra poder deixar pra ele. Tem que ordenhar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, 2,5 litros. Então aí o pessoal, mas ele mama isso tudo, não é possível, ele não pode mamar isso tudo. Gente, livre demanda, não é livre demanda que dá o leite de peito. Eu não vou ficar regulando meu filho que ele tem que mamar de 3 em 3 horas. Em compensação com a fórmula, você precisa fazer... Ainda mais que o peito, gente, o peito é uma coisa que só faz bem a criança. Medida. Você não vai fazer mal. Você não tem como medir o quanto que você tá dando no peito. E outra coisa, você não vai fazer mal. Sabe, o leite de peito não é uma coisa que em excesso vai fazer mal. Vai super engordar a criança, ou que vai ter algum malefício. É diferente você chegar e falar, olha, ele vai comer um misto quente. Se você der 10 misto quentes, tu vai atacar a gordura, você vai atacar o colesterol. Leite de peito não, gente. Leite de peito, quanto mais ele toma, são mais anticorpos, são mais nutrientes, são mais proteínas, sabe? Vitamina. Tudo certinho pra ele. É uma coisa que foi feita pra ele. Inclusive, a amamentação, ela não se baseia no que a mãe produz. Ela se baseia no paladar da criança. A criança, quando ela encosta a boca no peito da mãe pra mamar, ali, não sei como é feito, ela passa as informações. Na hora da sucção, a saliva do bebê entra ela entra nos alvéolos, alguma coisa assim do peito. Não é e ali o corpo da mãe, ele percebe o que o bebê está precisando. Tanto que, se você for olhar um bebê quando está doente, o leite é de uma cor. Se o bebê estiver saudável, o leite é de outra. Então, vocês não precisam ter medo de amamentar leite de peito. Pode amamentar o quanto você quiser. Se você conseguir amamentar até os 2 anos, show de bola, faz isso. Claro, você vai complementar com comida e tal, porque com 2 anos de idade ele já está comendo. Mas não precisa ficar com essa coisa, não, ele quer mamar toda hora, poxa, não pode. Claro que pode. O que não pode dar fórmula toda hora. Se você tiver disposição, tiver tempo, e for uma coisa saudável para os dois, tudo bem. Eu tive... o pessoal deu um nome de perturbação na amamentação. Quando ele mamava e o meu peito estava ferido, eu não tinha uma sensação boa quando ele mamava. Eu ficava desesperada, eu queria tirar meus cílios, eu queria me machucar, eu queria fazer qualquer coisa que me distraísse ali da dor dele sugando. Me fazia muito mal dar peito para ele no início, enquanto me machucava. Depois, aos poucos, quando eu fui vendo que ele foi deixando de mamar, eu já fui começando a sofrer. Eu comecei a conseguir aproveitar quando eu consegui fazer a pega correta. Né? Ver que meu corpo estava nutrindo ele, que estava sendo bom pra ele e pra mim. Porque também é bom pra mãe quando a mãe amamenta. Tem outros benefícios, mas assim, eu não vou saber dizer todos aqui, mas enfim. Você tá reforçando o laço com o seu bebê, isso faz bem pro seu metabolismo, ele te ajuda a voltar os hormônios, ele atrasa um pouco a menstruação,
né? Tem mulheres que demoram mais para vir o primeiro ciclo enquanto elas estão amamentando, outras não. Enfim, então tem vários benefícios para você amamentar. E eu gostava muito, e quando fui vendo que ele foi deixando de mamar, aquilo começou a me deixar triste, porque ele brigava, ele batia, ele mordia, e eu fui ficando mal. Mas enfim, eu sabia que eu tava tentando compensar de uma outra forma, que era com a ordenha. E quando eu vi que tava ficando muito apertado pra mim, né, essa rotina de ordenha assídua, de todo dia quando eu acordo eu ordenho, chego no trabalho eu ordenho, na hora do almoço como correndo pra ordenhar, na hora do lanche eu ordenhava, antes de sair do trabalho eu ordenhava de novo, quando chegava em casa eu ordenhava. Eu falei, gente, não aguento mais viver pra isso. Já são muitos meses, ele já tá um mocinho. E agora eu acho que a gente vai conseguir pegar uma fórmula que... E ele já tinha entrado numa coisa de começar a comer o pastorzinho pra... com 6 meses ele já tava. Então não precisou ficar essa coisa, meu Deus, tem que ter, porque é a única fonte dele. Ele já não tava, e a gente começou a dar fórmula justamente pra dar um descanso pra ela. E mesmo ele comendo, ele queria mamar, antes e depois de comer. Até hoje. Até hoje. Você dá comida, ele já tá comendo sólido, mesmo sem dente. Ele já tá comendo sólido, claro, não vou dar um bife inteiro. Eu vou dar um pedacinho minúsculo que ele consiga gengivar devagarzinho, para não machucar também, e engolir. E até hoje, ele termina de comer, mas se ele quiser tirar um cochilo, ele tem que mamar. Ele não consegue, tipo, só quero tirar um cochilo, vou deitar aqui, tipo, e dormir. Não. Ele tem que mamar. Ele tem que mamar. E isso é uma prática que a gente está tentando tirar com o tempo. Mas é muito sofrido ver ele chorando e pedindo pra mamar e você não dá, né? Porque é leite, né, gente? Enfim, aí... depois, com relação a essa parte de fórmula e amamentação, né, vamos falar sobre o desenvolvimento dele. Ele sempre foi um bebê muito sorridente, mesmo quando ele ainda não dava sorriso social, de quando a gente fazia uma gracinha e ele imitava, ele sorria muito dormindo, era muito bonitinho. Ele não demorou pra começar a balbuciar, foi até um pouco antes de fazer essas coisinhas. Acompanhava a gente quando a gente falava com ele, com atenção. A primeira palavra foi mamãe. Há controvérsia, porque eu não ouvi isso, não. Bebê, eu tenho vídeos, eu tenho provas. Não, ele falou mamar. Mamar é porque toda hora que eu ia dar um negócio você quer mamar. Ai. Não é recalque, porque hoje em dia ele só fala papai. Agora que eu estou em casa, ele só fala o quê? Mamãe. Não. Eu vou pegar ele e botar aqui. Vai lá acordar ele. A gente vai pegar um vídeo pra botar ela falando mamãe e eu vou falar papai e vamos ver o que ele vai falar. Mas eu nunca entrei nessa disputa, não, gente. Parte, a gente não entra nessa disputa, não. A gente... Quando ele tá falando muito mamãe, eu falo fala papai, e vice-versa. A gente nunca teve essa disputa, não. Não. Gente, a coisa mais idiota que tem é essa briga de ego, gente. Porra, vocês são pais da criança. Caguei se ele falou mamãe, caguei se ele falou papai. Porra, o importante é ver ele se desenvolver. Justamente. Ele se interessando pela comida, ele se interessou muito cedo. Com 5 meses ele já via gente e ficava assim... Ele não pode ver ninguém comendo, ele pode ter acabado de comer, ele não pode... A gente foi bem incisivo sobre essa questão de dar comida só com 6 meses. A gente não deixou ninguém ultrapassar por cima do nosso... Passar por cima da nossa vontade. Não que a gente saiba, né? Porque sabe como é que as pessoas gostam de fazer as coisas escondido, mas a gente tenta ficar de olho. A gente teve algumas discussões sobre isso. A gente analisa as fraldas depois pra saber e tal. Sobre as questões também do açúcar, né? Alimentos ultraprocessados, essas coisas. A gente tenta fazer os acompanhamentos mensalmente com o pediatra. Apesar de que agora a gente teve um problema com o plano e aí demorou um pouquinho pra gente conseguir fazer, né? Acho que ele perdeu acho que só 2 consultas. Mas de resto ele faz acompanhamento certinho. Tá dentro da curva do peso, da altura. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma frescura, nunca teve... Olha, nada, a maioria desses problemas que a gente vê as pessoas reclamando, ele nunca teve. Ele ficou gripado uma vez, resfriadinho uma vez, que foi a tal da bronquiolite, que eu nem acho que foi bronquiolite, porque ele não ficou internado. Não, foi uma gripezinha. Gente, eu tenho problema respiratório, ela tem problema respiratório. É óbvio que ele vai ter alguma coisa. Pô, rinite é óbvio que ele vai ter. Isso é uma coisa que ele tem que ter. Senão tem ele não um é ponto muito filho da importante. gente. Nosso bebê é menino, né? Meninos têm pênis. E, obviamente... Não, ele tem bigolim. Não, ele tem pênis. Ele tem um bigolim, bebê, poxa. Ele tem um pênis. É um bigolim. E aí... ele nasceu com fimose. E a fimosezinha dele é bem fechada, é uma pelezinha bem fechada mesmo. Não tem como
puxar a cabecinha pra fora. E aí a gente ficou naquela dúvida entre arregaça ou não arregaça, faz massagem ou não faz massagem. A gente teve um pediatra que pedia pra gente fazer essa... Peraí. Você sabe que o mosquito saiu, né? Porra, mentira. Sério, você tá sacudindo o mosquito. Eu gosto de pegar um mosquito e sacudir ele pra ele sair. E eu... Enfim, E aí a gente resolveu fazer essa massagem nele no banho pra poder ir alaciando aos poucos. Só que a retardada não sabe fazer o negócio, não sabia que era recomendado, que não era recomendado, quer dizer. A gente seguiu a recomendação do nosso pediatra, porém esse pediatra não estava atualizado. E aí, o que aconteceu? Conforme você puxa a pele do bebê... acaba fazendo microfissuras. E aí isso só enrijece e fecha mais ainda. Essas microfissuras, elas se cicatrizam, dificultando mais ainda. Resultado, agora não sai nada, absolutamente nada. O pintinho dele fica sempre cobertinho. Mesmo quando a gente tenta lavar, a gente não consegue lavar efetivamente direito, né, por dentro, porque não sai. E a gente discutiu muito sobre isso com as outras pessoas, né? Porque todo mundo, mas pra precisa... todo mundo mete faca, corta. Não mete faca em casa, né, gente? Eu tô falando... cirurgicamente. Não, porque tem gente que vai falar, meu Deus, não. Cirurgicamente, tipo, vai no médico e faz cirurgia e tal, mas a gente tá esperando ele crescer um pouquinho mais, porque também existe a possibilidade de que isso... se regrida, né? Uma coisa assim. Não, existe a possibilidade que... acho que conforme com o desenvolvimento do próprio pênis, ela ceda. Isso aí. Vai cedendo. Acho que isso é até 2 anos, assim como a hérnia do umbigo. Como a gente não colocou nenhuma moeda, nenhuma coisa no umbigo pra deixar o umbigo dele pra frente, o umbigo dele ficou pra fora. E aí, segundo a orientação do nosso... Tá normalzinho. Mas que não é lá pra dentro. Fundo. Tipo, o meu é muito fundo, o seu também é muito fundo. Mas o nosso é fundo porque a gente tem um barrigão que a gente come. Idiota. Porque se a gente fosse magrinho assim, magricelo, assim, o nosso umbigo ia ser tão fundo, não ia ter como, ia estar encostando na coluna. Que horror. E acabou que explicaram pra gente que os músculos da barriga ainda não estão 100% formados. E aí, conforme for fechando, os músculos forem se enrijecendo, ele vai puxando pra trás. É uma coisa assim. Então, resultado. Estamos aguardando a fimosinha dele ceder. Ficamos atentos com relação às fraldas de xixi pra ver se tá tendo alguma dificuldade da urina passar. O umbigo dele tá limpinho, super cicatrizado, direitinho, perfeito. Uma outra dica, gente. Dá uma olhadinha na fralda, sempre que você for trocar, dá uma olhadinha como é que tá o cocô e o xixi. Não, porque as pessoas têm nojo. É verdade. Porque tu vê de gente trocando fralda, tô passando mal, vou vomitar. Não seja esse tipo de pai. Larga de ser fresco, gente, porra. Tudo bem que ultimamente, quando o bebê começa a comer, olha... Não, ultimamente tá azedo, mas tá você tem que olhar. Triste, mas gente, cocô você tem que olhar, normal. Porque às vezes uma anomalia no cocô, você vê algumas coisas, como tinha aquela floculação que a gente via, que a gente não sabia o que era. Aí é isso que te faz ir num médico. Porque de repente ele tá com alguma coisa que você não sabe, mas ele também não mostra, mas tá aparecendo pelo cocô. Se você não ficar de olho nisso, cara... A única coisa que o Leon teve foi a infecção urinária, com 3 meses, eu acho. E a gente só descobriu porque a gente ficava muito atento nas fraldas. A gente achou... a urina dele foi ficando alaranjada, a gente achou que pudesse ser alguma coisa da fralda, quer dizer, minha sogra achou. E eu falei, não, isso não é da fralda, essa fralda não tem desenho, olha aqui. E aí, na urina seguinte, apareceu de novo essa manchinha alaranjada, e aí a gente levou no pediatra, fez exame de urina e constatou a infecção urinária. Isso. Foi a única coisa que o Liam teve, além de brotoeja no calor, né, porque é normal, ele é muito, muito branquinho, e a bronquiolite, que não foi bronquiolite, né? E fora isso, ele não teve mais absolutamente nada. Pelo contrário, é bom de boca pra cacete. Qualquer coisa que você bote pra ele comer, ele quer. Aceita todos os alimentos. A gente tentou começar com BLW, mas foi um método que a gente não se adaptou muito, porque ele vive em casas diferentes, né? A gente tá sempre visitando a minha avó, que é a bisa dele, a vó dele, a minha mãe, a mãe dele. Então, as pessoas ficavam muito apreensivas com esse método. Não, o pessoal mais antigo tá acostumado a, vou fazer do meu jeito. E aí, por mais que você fale, cacete, mas o filho é meu, eu quero que faça do meu jeito, as pessoas querem fazer do jeito dela. Né? E aí, pra evitar conflitos, você acaba cedendo, mesmo não concordando. Não, e aí, o que a gente resolveu fazer? Ao invés de fazer a alimentação dele 100% BLW, que estimula a autonomia e N outras vantagens para criança, a gente resolveu fazer uma alimentação mista. Frutas, ele come sozinho,
pega mesmo, come sozinho, qualquer tem coisa, reflexo você de entrega pra gag. ele... Se você pegar a comida, brócolizinho, se pegar o arroz, agora ele já tá fazendo um movimento de pinça. Não tem nada que você dê pra ele que ele olha e fale, não quero. Ele come, não, ele come tudo. Ele come tudo. Olha, eu já dei até maracujá, a fruta. Pura, tipo, cortada, natura. que nem eu gosto. Eu dei pra ele pra provar, que eu falei, nossa, ele vai fazer aquela cara de azedo. Fez nada, gostou. Nem limão ele fez cara de azedo. Não, ele não faz cara de azedo com nada, ele come qualquer coisa, ele adora. E a gente... Bonitinho esse fixo. A gente começou a fazer essa alimentação mista. Começamos com alimentos... Aliás, a introdução alimentar dele a gente começou com fruta da feira. Eu comprei uma porrada de fruta na feira. A gente começou a comprar frutas, toda vez que tinha feira a gente comprava frutas e ia dando pra ele. E dava pra ele experimentar. E aí depois a gente começou a fazer as refeições completas. E legumes. Bastante legumes. Ele come bem verdura, sendo que tem bastante bebê que recusa, né? Por ser folha, ser uma coisa diferente. Ele come couve, come alface, repolho, brócolis, ele amou. Enfim, ele come de tudo no geral. Tanto se você der papinha, a gente não tritura, mas assim, se você pegar o arrozinho, botar o feijão, tipo, tudo misturado no prato, ele come. Sim. Se você der inteiro, ele come tudo. Carne de churrasco? Nossa, ele ama. Ele ama. Ele ama. Ele fica chupando a carne, que a carne chega a sair... Fica branca. Fica cinza. Branca, assim, parece um corpo sem alma ali. A gente demorou muito pra identificar o dentinho dele, porque não saía de jeito nenhum. E agora tá saindo? Agora tá saindo. O primeiro dentinho foi o esquerdo, de baixo, inferior. Aí já tá as cerdinhas todas, mas o outro tá rasgando, mas não saiu ainda, do inferior também. A gente achou que ele fosse chegar sem dente em 1 ano. Graças a Deus apareceu o dentinho dele, não vai ser banguela pra sempre. O cabelo dele cresce muito e mudou bastante, tá lourinho. Sim. E era bem preto, bem cheio. E o humor dele continua a mesma coisa, ele ri o tempo inteiro pra tudo. Tá chatinho pra algumas coisas, porque ele já tá começando a ter as vontades, então... a personalidade dele mudou, amor. Não, eu tô falando, a personalidade dele não. Ele continua risonho. Não, Agora, ele tem vontade, mas é porque ele tá sendo acostumado com algumas coisas que... né? Tipo, ele tá tendo liberdade demais, então, tipo, a gente deixa ele explorar as coisas, a gente deixa ele experimentar as coisas quando ele pede. Ele bebe água no nosso copo, ele come da nossa comida. Isso é uma coisa que o papai não gosta, mas a mamãe tolera, a mamãe deixa. Eu acho que você pegar do seu prato, quando o bebê olha e quando ele quer do seu prato, você pegar e dar, você estimula para que ele faça isso com outras pessoas também. E é ruim, porque o bebê, quando ele cresce com esse costume, ele não vai saber que esse prato é de fulano não pode, esse prato é de ciclano não pode. Então ele vai meter a mão no prato de quem tiver. Seja isso na rua, num restaurante ou na casa de outra pessoa. Então eu não sou muito fã dessa coisa. Ele quer, beleza, vou pegar, vou botar num pratinho pra ele e vou dar pra ele. No prato em si, direto, eu não dou. Pela comunidade, ótimo. Pela comodidade. E eu acho bonitinho ele demonstrar interesse pelos nossos alimentos, assim, desde cedo. O meu problema é mais por educação. Claro que... por educação, e eu fico preocupada não com isso. A minha preocupação já é outra. A gente tá comendo alguma coisa que ele não possa comer. E ele vai querer, porque ele não vai entender que ele vai chorar e não vai entender por que eu não estou dando se eu sempre dei tudo, entendeu? Ele, nessa idade, ele não tem maturidade pra entender quando você tem um talvez. Ele vai absorver o não e o sim. Isso pode, isso não pode. Eles são pequenos cientistas experimentando o mundo, conhecendo, né, o ambiente externo. E quando você deixa algumas vezes e não deixa outras, ele fica confuso. Ele não entende. Então, ele tá numa fase de curiosidade muito bonitinha. A coordenação motora dele tá bem legal. Ele sempre, desde o início, assim, ele pega um objeto, mexe, tenta descobrir o que faz, se faz som, e depois ele passa pra outra mão. É muito fofo ver ele fazendo essas coisas. Ele engatinhando, ficando em pé. Ele sorri, bate palma. A única coisa que ele não fez ainda foi mandar beijo. Isso que às vezes os bebês fazem. Ele não manda beijo, mas ele dá beijo quando eu peço. Gosta de brincar de luta. Gosta de brincar de luta. Gosta de pular. Gosta de pular. Sobe escada, desce escada. O que mais? Se esconde. E é muito bonitinho, porque ele puxa a brincadeira. Ele, tipo, se tem um paninho na cama, ele se esconde e fica olhando pra você. Tipo, ele puxa a brincadeira, sabe? Desce da cama. Sobe na cama. Foge.
Lia! Aí foge. Ele entende quando a gente tá brigando. Ele agora tá numa mania de bater no nosso rosto. Não, no seu. Não, no nosso, tipo, geral, pessoas em geral. Ele vai pro colo, ele quer bater o que eu acho também errado, e eu sempre falo com ele, toda vez que ele levanta a mão, que dá um tapa nela, eu olho pra cara dele e falo, não pode fazer. Uma coisa, gente, acaba com essa... Como é que eu posso falar sem ser grosso? Acaba com essa besteira. Porque eu não consigo, eu fico... Acaba com essa besteira de, não pode falar não pra criança. Não pode o cacete, gente. Vocês estão criando uma porrada de criança sem lei, uma porrada de criança mal educada. Claro que pode falar não. Sabe? Porra, que geração é essa que deixa filho bater em mãe e pai? Porra, eu tenho tentado fazer com ele... Quando eu vejo ele levantar a mão pra brincar com ela, às vezes ele vai pra tentar fazer carinho, mas às vezes ele vai... ele tá conhecendo, então ele bate. Só que ele bate forte. Então, ele tem uma mãozinha pesada. Então eu chego pra ele e falo sério, eu falo, não pode bater. Aí a gente mostra pra ele como ele tem que fazer. Ele sabe, ele mesmo para e ele não continua. Ele fica sem graça quando a gente vê. Ele sabe que não pode fazer aquilo, ele mesmo para e ele não volta a fazer. Agora, se você deixar, porque tem gente que além de deixar ainda ri. Não, aí não ainda ri. Tudo que você ri pra uma criança, ela vê como uma aprovação. Seja certo ou seja errado. Ele pegou... Ela acha que você achou bonitinho. Ele pegou um negócio, jogou no chão. Olha só. Ele vai olhar e falar, nossa, ela gostou disso. Ela achou legal, vou fazer de novo. E a criança, se ele fizer essa mesma coisa... e se ele fizer a mesma coisa com uma outra coisa que não pudesse jogar e você brigar, ele não vai entender. Porque você riu de uma, mas não riu de outra. Então, o que você tem que pesar aqui, ele tem que aprender. Tudo pra ele é sim ou não. Só que não é por objeto, é por situação. Isso. Posso jogar coisas no chão? Sim ou não. Não é, posso jogar panela? Pode. Posso jogar o copo de vidro? Não. Não existe. Posso jogar coisas no chão? Não. Posso bater no rosto? Não. Posso enfiar tudo que tá no chão na boca? Sabe? Vocês têm que entender que a mente da criança ela não funciona com objetos específicos. Ela funciona com situações. A gente está tentando fazer uma criação neurocompatível que consiste em, nessa idade, não no geral, tá? Tô dando um exemplo. Nessa idade eles estão na fase oral, então tudo eles colocam na boca. Eles querem engatinhar pela casa e o que você tem que fazer é deixar um ambiente seguro e propício para ela. Então, beleza, ele vai engatinhar ali, o que tem ali que possa ser uma situação de risco pra ele? Aí você pensa, programa e aí você pode deixar o bebê solto. Porque apesar dele entender ou não, como ele é um pequeno cientista, ele vai querer ficar testando sua paciência, porque pelo menos o Liam está nessa fase de testar a nossa paciência. E da angústia também da separação, que ele não pode ver a gente longe, que ele já começa, ele não tem ainda noção de tempo, então se ele vê que a gente está longe... Se eu chego, tô indo, vou ali no banheiro fazer xixi. Ele acha que você vai abandonar, ele chora como se tivesse machucado. Parece que ele tá no final do Titanic, quando a Rose vê o Jack afundando. Sabe? É uma tristeza. E aí a gente, por mais que fale, não pode ir ali porque ele não pode botar a mão ali porque ele não pode. Não, Liam, não. Ele vai ficar fazendo até você cansar. E às vezes ele fica irritado de querer fazer uma coisa e você não deixar. Então o que você tem que fazer? Ao invés de ficar fazendo, ele tá... não, e se estressar, porque você não pode gritar, você não pode bater, você não pode machucar. E às vezes ele vê que ele entende que você não quer. Mas ele quer. Quando ele quer fazer, mas ele lembra que você não deixou, ele trava. E você vê que ele tá nesse conflito, porque ele já entendeu que não é pra fazer. Então a criança ela consegue entender. E aí o que você tem que fazer? Ao invés de você focar no não... Claro, você tem que dar o comando, né? Você tem que limitar, não pode. Mas se você vê que ele continua insistindo naquilo e tá chorando e tá fazendo manha, porque eles também aprendem a fazer manha, se você, toda vez que ele chorar, você recompensar ele com o que não podia, né? E aí ele vai aprender que com o choro, mesmo você dizendo não, se ele chorar ele consegue aquilo, aí o que você tem que fazer? Distrai o bebê. Pronto, ele queria pegar o controle. Desfoca. O controle não pode pegar aqui, filho, isso aqui você pode, é o brinquedo, vamos brincar com o brinquedo. Aí desfoca. Pronto, acabou. Quando ele, sei lá, machucou no chão, caiu, bateu com a cabeça. Nossa, isso é uma coisa que me tira do sério com as pessoas. Gente, bebês caem, bebês levam tombo, bebês batem com a cabeça. A cabeça deles é muito grande. Não, e o bebê é destrambelhado. Gente,
A última coisa que você tem que fazer é agir que nem um retardado e vir pra cima do bebê. Ai, meu Deus! Ai, será que ele se machucou? Meu Deus, fulaninho! Ai, você tá bem? É claro que gente, a gente não tá você não de queda pode do fazer colo, isso. nem de queda da cama. A gente tá falando de queda Independente da queda, você não pode deixar o bebê mais nervoso do que ele já vai estar. Não, tô falando assim, a gente não tá minimizando quedas. A gente tá dizendo que existem quedas e quedas. O bebê que tá engatinhando, mas tem bebê que tropeça e cai. Exato. Sabe, bebê que cai, uma queda que não dá em nada, cai de bunda. Gente... Ele vai olhar primeiro pra você pra ver sua reação. O problema é, o bebê ele olha pra você, você tá... Meu Deus, ai, vem cá, ai, será que machucou? Oh, passou. Cara, ele vai abrir o berreiro. Sobre isso não, né? Mas que aborda isso, aquele vídeo do japonês que pega... Japonês não, sei lá, oriental. Justamente. Tá com um bebezinho no colo, aí ele faz um barulho como se tivesse... Ele bate com o cotovelo na porta pra fingir que o neném bate. Pronto, aí tipo, a criança Só nem que bateu. a criança não bateu. Ele bateu com o braço de sacanagem pra fazer barulho. E aí ele chega assim, eu tô aqui com ela, aí ele faz assim com o braço, tipo, tão. Aí ele, oh meu Deus, não sei o que. E a criança abre o berreiro. Então, quando você tem essa atitude besta de quando a criança cai ou qualquer coisa, você vir quase infartando, ai meu Deus, fulaninho, não sei o que, você só deixa a criança nervosa. Você só deixa, não só a criança e todo mundo que tá em volta. Por quê? Porque a criança vai entrar no modo de desespero sem saber o que aconteceu, porque a maioria dos tomos a criança não sabe o que aconteceu. Ela toma um susto. E aí ela vai focar nesse teu desespero, ela vai entrar num desespero junto e vai ficar dois desesperados. Então, porra, caiu e não machucou. Se não machucou, você caiu. Ih, fulaninho, levanta. Vamos ver não sei o que. Tipo, desfoca. Pronto. A criança nem chora. A criança nem chora. Pelo contrário, às vezes ela cai e ri. Agora, quando você vem que nem um retardado pra cima... porra. Até eu ia chorar sem saber o que aconteceu. Deixando a criança nervosa. Exatamente. Então não faz isso. Esse comportamento é o comportamento mais errado. E outra coisa. Super proteger não protege ninguém. Não briguem com o bebê quando ele não quiser comer. Ele sabe, se você, desde cedo, não ficou colocando o celular pra ele poder comer. Não façam isso. Né? Colocou o vídeo, alguma coisa pra ele se distrair. Bebê não tem que comer assistindo nada, tá, gente? Ou ficou distraindo ele de alguma forma pra ele não perceber que ele tava comendo. Ele nunca vai saber quando é que ele tá satisfeito. Então ele tem que prestar atenção naquilo que ele tá fazendo e que aquele momento é o momento dele se alimentar. Mas se ele não quiser mais... Porque o bebê não precisa comer um puta prato ou um pratinho cheio. Ele vai parar na hora que ele se sentir satisfeito. E outra, até 1 ano, você vai fazer uma introdução alimentar. Você vai mostrar para ele os alimentos. Por isso que é importante você, nos primeiros meses, né, a partir dos 6, nos primeiros meses, apresentar os alimentos in natura e separadamente. Tipo, olha, filho, isso é uma banana. Olha, filho, isso é um arroz. Não fazer um negócio misturado, porque ele não vai saber aquilo que ele tá comendo. Principalmente, não é só por isso. Principalmente porque se ele tiver alergia a alguma coisa e tiver misturado, você não sabe ao que ele tem alergia. Muito bem. Então você sempre vai apresentando alimentos separados e olhando, olha, eu dei, sei lá, feijão e arroz. Ele tá acostumado com feijão e arroz? Beleza. Vou dar um feijão e arroz e um pedacinho de batata. Ó, feijão, arroz e batata, show de bola. Aí amanhã eu dei feijão, arroz e cenoura. Pô, ele ficou com as manchinhas, começou a ficar com alergia. Opa, o que a gente deu diferente? A cenoura. Agora se tu pega, faz ali, ó, feijão e arroz e batata hoje. Amanhã eu dou macarrão, carne moída e queijo ralado. Tô dando exemplos, tá? Não tô falando que essas comidas são pra dar pra ele, não. Aí daqui a 2 dias, frutos do mar, não sei o que, não sei o que. Gente, se você der coisas diferentes o tempo inteiro... Você vai fazer um bolo que tem um monte de ingrediente. Como é que você vai saber qual foi o ingrediente do bolo? Criança não tem que comer bolo, gente. Criança não tem que comer bolo. Não, eu tô dando um exemplo só. Açúcar. Não, mas tem besta que você vê dando um bolo pra criança. Aí o bolo tem açúcar pra cacete, tem chocolate. Gente, chocolate pra criança. Olha, é um veneno. Além de ser uma coisa que vai atacar a barriga dela, ela ainda vai ficar elétrica e não vai querer dormir de noite. Vamos falar sobre o açúcar. O açúcar é igual o álcool pro fígado da criança, tá, gente? Então assim, ai, poxa, tadinho, coitada dessa criança, não come doce. Ela precisa de um docinho pra adoçar a vida dela. Pelo amor de Deus. Não precisa. Pelo amor de Deus. O seu bebê vai se Ele não tem nem ideia do que é o doce, ele não tem ideia do gosto doce. Que você botar, com os costumes que você colocar, com a alimentação que você colocar. Então, seu filho é uma folha em branco. Cuidem dos seus tesouros. Cuidem como se fosse a coisa mais valiosa da sua vida e façam diferente do que fizeram com você. Eu hoje tenho uma alimentação extremamente errada e
gordurosa e eu poderia mudar? Poderia, porque eu já sou adulta. Mas o meu paladar é viciado em coisas... Infantis. Eu gosto de danoninho, que não são infantis, né? Porque não se dá danoninho pra criança, que é peito suíço. Não se dá leite fermentado o tempo todo. Não se dá nugget, não se dá hambúrguer, não se dá massa, o tempo todo. Minha alimentação sempre foi baseada em carboidratos, enquanto eu deveria aprender a comer vegetais. Eu nunca comi vegetais, eu não gosto. Legume e verdura, você quase não come. Então, assim, sabe, é difícil. Hoje eu quero melhorar minha alimentação pra poder dar o exemplo e ele poder ver que eu tô comendo isso também. E uma coisa que é importante, não é porque você não gosta de certa coisa que seu filho tem que não gostar, tá? Ah, eu não gosto de cenoura, o problema é seu. A você tem que dar pra criança. É que a gente levou ele num alergista, porque nós dois não comemos peixe e frutos do mar, e a gente sabe que peixe é um alimento rico em ômega 3. Os frutos do mar eu já não sei o que tem, porque eu nunca pesquisei, mas o peixe eu sei que é muito bom para o desenvolvimento cerebral e um monte de coisa. E eu quero oferecer peixe pro meu filho mesmo não comendo. Ah, Júlia, mas você vai fazer peixe só pra ele? Tem gente que não oferece as coisas, tipo, eu não gosto de cenoura. Coisas bobas. Não vou dar cenoura porque cenoura, coitado, porque eu não gosto. Isso. Nossa, claro que vai comer quiabo. cenoura. Pô, mas você... Porra, fruta. Se você não gosta da fruta, show de bola. Eu não suporto mamão. Eu sempre achei nojento. Então, eu não gosto. Mas você acha que eu vou proibir de dar pra ele? Não, ele tem que comer. De repente ele gosta. Sabe? Manga. Tem gente que não suporta manga. Manga é maravilhoso. Eu vou dar pra ele. Assim como já dei. Ele adorou. Ele adora manga. Cenoura, tomate, quiabo. O que for saudável, ele vai comer. Ele vai provar. E a gente pretende não dar refrigerante, não dar açúcar, gelatina, que é corante e açúcar, danoninho, que é de queijo. Essas coisas a gente prefere não dar. A coisa Todos que a os gente vai apresentar mais tarde pra ele vai ser refrigerante. A gente pode até dar uma gelatina, dar um danoninho, isso... mais pra frente. Agora refrigerante. Se Deus quiser, eu só vou mostrar pra ele bem pra frente. É o que eu falo pra ele. Uma coisa é você dar uma gelatina, você foi no aniversário, tem um monte de gente comendo bolo, docinho e tal. Aí, caramba, não tem nada pra dar pra ele tá com vontade de comer, mas assim, tá com vontade, que eu digo tá com fome. Porque criança não sente vontade, né, gente? Criança vai ter vontade até de tomar cerveja se você estiver tomando, pra ele foi interessante. Você não vai dar. As pessoas acham que ele tá aguando. Tudo, ai, meu Deus, olha, ele tá aguando nessa sua gelatina, dá um pedacinho. Não. Só que você esquece de olhar que ele também tá aguando o seu copinho de cerveja. Você vai falar pra dar um pouquinho pra ele também? Ou só dá aguando quando é algo que você acha que é normal? Não, a criança água, qualquer coisa que você esteja comendo ou bebendo. Você pode estar com uma garrafa de veneno. Ela vai olhar e falar, se ele vê você bitucandinho ali, ele vai olhar e falar, nossa, também quero. Então, não acha que é porque é coisa específica que ele quer, não. Ele quer qualquer coisa que esteja dentro de um prato ou de um copo. A gente saiu despreparado pro aniversário, ele tinha acabado de jantar, a gente levou uma madeira pra ele e a gente ia voltar rápido. Ia ser assim, um bate-volta, uma coisa rapidinha e tal, e enfim. Ele ficou desesperado, não parava de chorar porque ele queria comer, porque ele viu os outros comendo. E aí, não tinha outras opções mais saudáveis e a gente deu um pouco de gelatina pra ele. Ele, Júlia, mas você vai dar gelatina pra ele? Você falou tanto que não ia dar. Falei, cara, uma vez, um pouquinho, não vai fazer tanto mal quanto isso virar um hábito. Todo dia, depois, na hora do almoço, eu vou dar uma gelatina pra ele. Até porque o sólido é fácil de distrair. Se você der qualquer coisa nova pra ele, ele adora. Então, vamos supor, você deu a gelatina, mas você não vai dar de novo. Agora, refrigerante é foda, porque o refrigerante ele é uma coisa numa consistência diferente, ele é uma coisa que tem um gosto específico, ou seja, não é tipo água. Água não tem gosto de nada. Refrigerante tem, refrigerante é doce. É uma coisa que eu não quero dar, primeiro pela quantidade de açúcar por ml. Segundo, a quantidade de corante e tal, são coisas que podem dar alergia. E terceiro, porque não é bebida pra criança. Pra criança, exatamente. Sabe? Então, é isso. E no mais, o que eu tava falando sobre não brigar com a criança você vai estar fazendo uma introdução alimentar, gente. O leite é o principal alimento até 1 ano. Então tenha paciência. Às vezes o bebê não tá, você vai querer apresentar um alimento, mas ele tá com sono, ou ele tá cansado, ou ele já tá satisfeito por causa do leite que ele mamou, ou ele quer brincar. Então assim, sabe, tente aos poucos fazer com que ele se interesse pela comida, que ele perceba aquilo que ele tá comendo, que seja um momento dele legal, que ele aproveite, que você sente pra comer com ele, pra dar o exemplo também. Sabe? Que seja um momento em família, que não seja uma coisa forçada de abre a boca aqui e come, entendeu?
Não precisa ser uma coisa ruim, não precisa ter choro, não precisa ficar preocupado. Existem bebês, cada bebê tem um biotipo, assim como nós grandes temos um biotipo, então tem bebês que seguem a sua própria curva. Sabe onde está o problema nisso? Nas pessoas botarem o prato e não querer desperdiçar. Você quer resolver isso? Uma dica muito simples. Faça porções pequenas. Fez uma porção pequena, ele comeu, beleza, você quer dar mais um pouquinho? Faz uma outra porção pequena. Não adianta você botar uma pata-choque num prato desse tamanho e falar o bebê vai comer. Não, ele não vai comer. Se ele não quiser mais, você vai forçar, ele vai botar pra fora e de repente vomita o resto da comida toda. O bebê, quando você vai dar, ele não quer mais, ele vira a cara, ele empurra. Sabe? Agora o que não dá é pra você forçar. Quer evitar desperdício? Porçãozinha pequenininha. Ele vai comer. Se você se ele não quiser mais, você vai saber que ele não quer mais e pronto. Você não vai desperdiçar. Foi maçã. A maçã a gente tentou dar pra ele logo no início da introdução alimentar e eu não sabia que não se dava maçã sem ser cozida. Pra mim, todo mundo falava que dava maçã. A pera e a maçã, elas é melhor você oferecer cozida. E aí eu dei raspinhas de maçã e ele não gostou. E aí depois eu experimentei dar tipo tirinhas de maçã, fazendo BLW, né, no corte seguro e tudo mais, e ele não gostou. Só que assim, você não pode determinar que o bebê não gostou antes de oferecer o alimento de outras formas, né? E de você oferecer no mínimo 10 vezes pra ele. Porque ele pode não gostar agora, mas mais pra frente ele fala. Do mesmo jeito que as pessoas falam, nossa, como ele ficou fresco. Pô, quando você era pequeno, você comia tudo. Hoje em dia você não come. Claro, gente, quando a gente é pequeno, se você chegar com cocô e botar na nossa boca, a gente vai comer. Que horror. Não, Mas é verdade. Se você chegar cocô na boca da criança, ela vai abrir a boca. Sabe? Então não é frescura, gente. Gosto se adquire com o tempo. A criança não nasce, olha, eu já nasci não gostando de brócolis. Você nunca comeu brócolis, cacete. O objetivo é mostrar pra eles que existem várias formas de você colocar isso na sua E alimentação. sim, existe a opção de não gostar mesmo sem provar. Tipo, eu não suporto frutos do mar, eu não suporto olhar aquela coisa nojenta. E eu nunca comi. E não vou comer, não há algo que me faça comer. Mas é um gosto meu. Eu não proíbo ninguém de comer, eu não vou proibir ele de comer se ele gostar, eu não vou influenciar ninguém. Agora, eu não gosto. Se ele chegar e olhar alguma coisa que ele não queira comer porque ele olhou e não quis, você vai deixar? Claro. Do mesmo jeito que eu não gosto de frutos do mar, por que ele não tem o direito de não gostar de algo mesmo sem provar? E o ideal é que você não ofereça nada em troca. Tipo, olha, se você fizer isso, vou te dar isso. Ah, se você comer tudo, você vai ganhar um brinde. Ah, se você não quiser comer isso, mamãe vai fazer outra coisa pra você comer. Criança não se trabalha com moeda de troca. Você vai fazer. Ah, mas eu vou fazer, o que eu ganho se eu fizer? Você ganha nada. Você vai fazer porque você tem que fazer. Ponto. Você não vai criar uma porrada de chantagistazinho. Você não vai criar uma porrada de criança que, ah, se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Ah, eu vou pegar meu telefone, eu vou quebrar porque aí eu ganho novo. Eu não vou criar uma criança para ficar jogando com ela. Sabe? A família não é um jogo. Não é tipo, se eu fizer isso, eu me dou bem nisso. Não. Família. E eu sei que tem gente que fala, poxa, mas você não pode ser um ditador, você não pode... Isso não é ser ditador. Eu acho, não nesse sentido, mas assim, tem crianças que, você precisa me respeitar porque você é minha mãe, porque você é minha filha, ou porque você é meu filho. E tem mesmo. Porque eu sou sua mãe, ou porque você é o pai e você tá sendo um ditador. Não, gente, são questão de uma figura de autoridade. A partir do momento que eu sou a figura de autoridade da nossa família, ele precisa me respeitar assim como eu vou respeitá-lo e não vou ser abusiva com ele em outras coisas e fazer abusiva no sentido de fazer coisas que vão denigrir a imagem dele ou que vão prejudicar ou que vão machucá-lo. Nunca vou fazer isso. Cara, uma coisa que as pessoas têm que entender é uma coisa muito simples. Por pior que você seja na questão de autoritarismo, que as pessoas achem, porque hoje em dia todo mundo é floquinho de neve, todo mundo acha que você tá sendo grosso, autoritário e tal. Cara, por pior que pareça, a vida vai tratar teu bebê, teu filhinho, muito pior do que qualquer coisa que você imagine. Se ele não aprender pelo teu carinho, ele vai aprender apanhando da vida. Você vai preferir o quê? Ver teu filho apanhando da vida ou ele aprendendo com você? Então, porra, pensa nisso. Não adianta você criar vou criar meu guti-guti pra quando crescer, não sei o que. Quando crescer, ele vai apanhar da vida. Deixando ele mimado, no sentido de não pode dizer não, tudo é permitido, tudo é negociável, e aí quando chega lá fora, ele tá uma pessoa que não aprendeu a respeitar, não sabe ele vai entrar num trabalho, dele, brigar, vai sabe, tomar. Vai querer o tempo todo ficar botando a vontade dele por cima de tudo, e aí ele vai se frustrar.
É o que eu falo pro Colbert. Poxa, às vezes eu percebo que o Liam fica frustrado quando ele tenta fazer algumas coisas e ele não consegue. E eu tento, de certa forma, acolher, mas não deixar... não inibir essa sensação de frustração, sabe? Todo sentimento é um aprendizado. Ele tá brincando. Aí, às vezes, ele quer fazer alguma coisa, tipo, alcançar alguma coisa que ele não consegue, ou botar um brinquedo dentro do outro, ele não tá conseguindo. Eu nunca vou chegar e vou tentar interferir naquela experiência que ele tá fazendo, pra impedir a frustração. Ou então chegar e falar assim, dá na mão dele, pronto. Porque, ou ele vai aprender que ele vai ganhar aquilo fácil, ou eu vou... acostumar ele a, quando tiver dificuldade, ter alguém pra ajudar. Exato. Então, ele não vai aprender a superar os problemas sozinho. Por mais que às vezes eu fique mal, que eu fico, pô, amor, tá vendo? Ele tá tentando fazer aquilo. Será que a gente dá uma mãozinha? Que às vezes por mais que você tenha esse pensamento na sua cabeça já formado, quando você vê aquilo acontecendo, você fica com pena, você fica com dó. E eu fico, poxa, amor, lá, ó. Aí eu vou, deixo ele tentar, se ele não consegue... Eu espero mais um pouco ele tentar novamente. Aí quando eu vejo que ele ficou irritado já porque ele não conseguiu, aí eu ou distraio ele com uma outra coisa e depois ele volta pra tentar fazer aquilo, ou eu chego e mostro, olha, se faz assim. Mostro, depois deixo ele tentar. E aí isso normalmente adianta. É bem legal. Cara, ter filho é a coisa mais louca, mais cansativa, mais apaixonantemente doida do mundo. Eu sou todo muito dia feliz. Uma novidade. Sou muito feliz sendo mãe. Às vezes a gente sente vontade de sair correndo. Às vezes a gente quer dormir. Às vezes a gente quer um tempo pra fazer cocô. E o filho não quer deixar. Mas, cara, é lindo. É muito legal ver o quanto que a gente passou, o quanto que a gente aprendeu, o quanto ele aprendeu, o quanto ele cresceu. Tipo, parece que foi ontem que a gente saiu com ele da maternidade. E, tipo, hoje ele tá andando, quase andando, falando mamãe, papai. Ficando em pé já tá. Só falta dar passos agora. É lindo demais, cara. Nossa, se eu pudesse eu teria uma porrada de filho, porque cada filho é uma nova experiência, cada filho é uma pessoinha, um indivíduo diferente. E por isso, não comparem os bebês de vocês, os seus próprios filhos com os irmãos. Isso era uma coisa que eu ia falar. Gente, eu vejo tantas pessoas entrando em grupos de ajuda, grupos de... vou entrar em grupos pra me auxiliar e tal. Gente, cuidado com esses grupos, que muito grupo... Você entra buscando uma coisa, você recebe uma coisa totalmente diferente. Você entra tentando obter auxílio quando você quiser e às vezes você acaba obtendo disputas, julgamento, sabe? Ego inflamado, tipo, nossa, meu filho ainda não tá saindo dente. O seu ainda não tá saindo dente? E o meu tem todos os dentes já tá comendo, não sei o que. Cara, caguei pro teu filho, eu tô falando do meu. Eu tô perguntando se é uma coisa normal. Às vezes você tá querendo uma orientação, tipo, não, exatamente. Calma, o período que nasce é a partir de tantos até tantos meses. Aí, se passar desse mês, tenta levar no pediatra, sabe? Coisas mas aí entra onde, vamos competir. O seu não faz não sei o quê? Olha, o meu faz tudo. O meu é bilíngue, já fala até em alemão, em russo, em esloveno. O meu já dá pulo da Ilha dos Santos. O meu já tá formado em TI. Você faz isso? Nossa! Como você pode deixar seu filho fazer isso? Nossa, o seu marido faz isso com o seu filho? Meu Deus, que coisa horrível! Então, assim, sabe? Tomem cuidado, porque muitas vezes a sua rede de apoio não é uma rede de apoio. Ela é um lugar onde as pessoas vão querer se comparar, competir, estufar o egozinho, te julgam, fragilizado, te botam pra baixo, não te valorizam. E isso até dentro da sua própria casa, assim, né? Com familiares ou uma prima sua que teve um filho também que fica, porque meu filho isso, porque seu filho aquilo. Gente, cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe. Nós estamos em aprendizado todo dia. Eu não sou uma mãe perfeita, tô longe de ser e nem quero ser, porque não existe ser humano perfeito. Eu dou o meu melhor pra ele dentro daquilo que é possível. E não se sinta mal se você não pode comprar um celular de última geração, ou um brinquedo caríssimo da Fisher Price, ou uma roupa de marca. Gente, nossos filhos precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção, de todo cuidado, proteção, de uma boa alimentação, de um acompanhamento pediátrico dentro do possível, né? Sabe? Pra saber se tá tudo bem com a saúde. E só. Fora isso, a recomendação que eles dão é, acho que ferro e vitamina, para não ter que ficar fazendo exame de sangue, como é que fala? É tipo uma coisa preventiva. É uma coisa assim.
Fora isso, não tem mais nada que os pediatras recomendem, porque o resto é só para pesar e para medir. E cada criança tem a sua altura e peso dentro da sua própria curva. Então não fique desesperada porque meu filho não bateu palma. O meu filho não cresceu só 1 centímetro. Tipo, gente, calma, O seu pode não estar fazendo uma coisa que está fazendo outra. Em compensação da outra pessoa que já faz, pode não estar fazendo o que o outro faz. Curtem não, entendeu? Curtam o bebê de vocês, curtam o desenvolvimento deles, curtam o esposo de vocês. Eu conheço várias pessoas que reclamam que o relacionamento ficou mexido depois do filho nascer. E, cara, usem isso como uma ferramenta de união, sabe? E isso a gente deixa para outro vídeo. Até porque esse vídeo já tá com 1 hora. Muito obrigada por vocês terem escutado a gente até agora. Eu falei pra você que falar de bebê é tudo de bom, que é a nossa vida, porque é só isso que a gente faz. Deixem o seu like, compartilhe com os amigos, visite nossas redes sociais, fale com a gente. O que mais? Ative o sininho, inscreva-se no nosso canal. E é isso. Um beijo da Ju. E um beijo do Coach. Tchau, tchau.